irmãos e irmãs em Cristo. Vim aqui hoje para gravar para vocês mais um vídeo do meu canal revelando as profecias da Bíblia. E no vídeo de hoje é a Escola Sabatina, temas do Evangelho de João. Antes de eu falar sobre esse assunto, hoje é o capítulo 12, a honra da glória e a cruz e a ressurreição. Antes de eu falar sobre esse tema, eu preciso da ajuda de vocês para se inscreverem no meu canal revelando as profecias da Bíblia. Não custa nada, é grátis. Era para me ajudar, você se inscrevendo no meu canal, deixando o seu like, me ajuda muito, aqui no engajamento do canal do YouTube, tá ok? Preciso da ajuda de vocês. Se inscreve no meu canal revelando as profecias da Bíblia, deixe seu like, ative os sininhos de notificações para receberem o meu vídeo e compartilhe com o maior número de pessoas que vocês puderem o conteúdo do meu canal. Preciso da ajuda de vocês, tá ok? Vamos orar para fortalecer a nossa fé? Querido Deus e Pai, muito obrigado por este dia do Senhor, que começou ontem ao pôr do sol e que termina hoje ao pôr do sol. Muito obrigado, meu Deus. 24 horas de adoração e louvor. Faça-me de mim o seu servo nesses minutos e segundos que eu for proclamar essa lição maravilhosa da Escola Sabatina, meu Deus. Tudo isso peço e clamo em nome do meu Salvador, Jesus Cristo. Amém. Vamos lá. A lição de sábado, verso para memorizar. Pilatos perguntou: então você é rei? Jesus respondeu: o Senhor está dizendo que sou rei, e eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da minha verdade ouve a minha voz. João capítulo 18, verso 37. A crucificação e a ressurreição de Jesus são o clímax do Evangelho de João. Os capítulos 1 a 10 cobram cerca de 3 anos e meio da vida de Cristo. O capítulo 11 a 20, por outro lado, abrange cerca de 2 semanas. O Evangelho apresentavam a morte de Jesus de formas diferentes. Embora os relatos estejam em harmonia, os autores enfatizam eventos ligados aos temas centrais dos livros. Mateus enfatiza o cumprimento das Escrituras, Marcos destaca o paralelo entre o batismo de Jesus e a cruz, e Lucas concentra-se na cruz como fonte de cura e salvação. Veja, por exemplo, a história do ladrão na cruz. João, no entanto, apresenta a cruz como a entronização ou glorificação de Jesus ligada ao conceito de hora mencionado no livro. João capítulo 7, versos 30, capítulo 8, verso 20, capítulo 12, verso 27. O conceito de entronização é uma imagem irônica, uma vez que a crucificação era a forma de morte mais vergonhosa usada pelos romanos. Este contraste de João é irônico. Jesus morre em desprezo, mas isso representa sua entronização como Salvador. A lição de domingo. O que é a verdade? Em João 18, 28, 32, o julgamento de Jesus não é descrito em detalhes. Em vez disso, o foco está na cena em que ele é levado diante de Pôncio Pilatos. Pergunta número 1. Sobre o que Pilatos e Jesus conversavam? Pilatos perguntou a Jesus se ele era o rei dos judeus. Foi a primeira ocorrência deste título em João, mas não a última. Jesus questionou Pilatos se aquela pergunta tinha vindo dele mesmo ou se outras pessoas haviam dito que ele era o rei. A pergunta reverteu a situação contra Pilatos, indagado se ele compreendia a quem estava interrogando. O leitor já sabe que Jesus é o rei. Será que o governador sabia? Pilatos respondeu com sua própria pergunta. Esta foi uma evasiva enraizada na irritação pela aplicação escrita na pergunta de Jesus. Foi o primeiro passo do governador em seu afastamento da verdade. Pilatos deixou o preconceito bloquear sua percepção. Jesus respondeu que seu reino não era deste mundo. Pilatos então deduziu de maneira bastante perspicaz que Jesus afirmava ser rei. Isso levou à importante explicação de Jesus que ele havia nascido para dar testemunho da verdade e que de todo aquele que é da verdade ouve a sua voz. Pilatos então perguntou: o que é a verdade? Mas não esperou pela resposta. Em vez disso, saiu para tentar salvar Jesus da multidão. A verdade é um dos temas mais centrais do Evangelho de João, como verbo eterno, em grego logos. Jesus é a luz e a verdade, isto é o oposto de trevas e erro. Cristo é cheio de graça e de verdade.
A graça e a verdade vieram por meio dele. João Batista deu testemunho da verdade. Jesus afirmou que seu Pai é verdadeiro. O próprio Jesus ouviu a verdade de seu Pai. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. A palavra de Deus é a verdade. Ainda que tenha feito aquele questionamento, Pilatos perdeu a oportunidade de conhecer a verdade por causa de seu preconceito, de suas decisões anteriores às pressões que enfrentava. A pergunta no rodapé: como você entende o conceito que de Jesus é a verdade? Porque Jesus é a verdade. Ele fala: eu sou a verdade e a vida. A verdade e a vida. Ninguém vem a mim ninguém vai ao Pai se não passar por mim. Quer dizer, ele é a verdade e a vida. Ele relatou nos evangelhos. Se alguém duvida, cara, examine bem as escrituras. Quer ver que ele é a verdade e vida. Cara, que Jesus é Deus, cara, junto com o Pai. A lição de segunda-feira: eis o homem. Leia a pergunta número 2. Como Pilatos tentou persuadir o povo a pedir a libertação de Jesus. Pilatos não esperou que Jesus respondesse que é a verdade. Em vez disso, voltou para tentar persuadir o povo. Ao dialogar com aquelas pessoas, em vez de apenas libertar Jesus, Pilatos colocou-se em desvantagem. Os líderes religiosos reconheceram que podia manipular o governador por meio da multidão. Pilatos se referiu ao costume de libertar um prisioneiro na Páscoa e perguntou se o povo queria que ele libertasse o rei dos judeus. É surpreendentemente irônico que pediram a libertação de um criminoso em vez de inocente Jesus. Então começou a zombaria e a humilhação de Jesus. Os soldados teceram uma coroa de espinhos, colocaram um manto púrpura sobre ele e o aclamaram, em tom de deboche, como rei dos judeus. Essa saudação dos soldados era semelhante à forma como cumprimentavam o imperador, mas neste momento foi feita com zombaria. Ao manipular a religiosidade do povo, Pilatos apresentava buscar um modo de libertar Jesus. Ele trouxe Jesus usando a coroa de espinhos e o manto púrpura. Nesta cena sobre a qual João não faz comentários adicionais, Jesus usava uma falsa veste real, e Pilatos disse ao povo: eis o homem. Isso lembra as palavras de João Batista: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É irônico que o governador pagão apresentasse Messias naquela traje diante de Israel. No exato, as pessoas clamavam pela crucificação de Jesus por causa de sua afirmação de ser o Filho de Deus. Isso assuntou Pilatos, que procurou ainda mais libertá-lo, mas os líderes selaram o destino de Cristo, alegando que libertá-lo seria opor-se a César. Eles sabiam que a lealdade de Pilatos a César significava que ele não libertaria alguém que reivindicasse o mesmo papel. Os líderes disseram que não tinham rei, senão César. O ódio deles por Jesus superava as aspirações nacionais. Eles sacrificariam as reivindicações de autonomia nacional só para se livrarem dele. A pergunta no rodapé: o governador pagão queria livrar Jesus, mas os líderes espirituais que deveriam tê-lo reconhecido desejavam que ele fosse crucificado. Que lições aprendemos com isso? Quer dizer, que Pilatos reconheceu que Jesus, que Pilatos conhecia a fama de Jesus, conhecia pelos seus milagres, que a fama corria para o governador, que era para Pilatos, que então ele sabia. Então, quer dizer, mas Caifás, Anás, tinham raiva, porque Jesus sabia já quando Adão e Eva pecou, que ele iria passar para a morte, que ele tinha que vir e passar pela morte. E em Daniel capítulo 9, que era o versículo 26, 27, que ela fala que ele ia firmar uma aliança que era por uma semana. E na metade daquela semana, que ela fez cessar o sacrifício de manjares, que era o sacrifício de manjares. Quer dizer, o que significa? Que ele morreu na cruz, que era na metade da semana. Que era uma semana em profecia, 7 anos. Que era na metade daquela semana, que era 3 anos e meio, que era Jesus morreu na cruz. Quer dizer, que ela já estava descrito, que era profecia. Que era por isso que eu bato na tecla,
Vocês têm que examinar as Escrituras e examinar as profecias. Estudar as profecias. Lição de terça-feira. Está consumado. Pilatos prepararam uma inscrição em latim, grego e hebraico que dizia: Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. Os líderes desejavam que o texto fosse alterado, mas Pilatos ignorou seus pedidos. Essa inscrição foi um testemunho silencioso da verdade sobre Jesus e um dos indicadores que ele estava entronizado na cruz. Jesus, o Rei dos Judeus, estava na cruz como se fosse um criminoso comum. Um poder mais alto que Pilatos, que os judeus dirigia a colocação daquela inscrição acima da cabeça de Jesus. No propósito divino, ela devia despertar reflexão e o estudado das Escrituras. Ellen G. White, o desejado de todas as nações, página 600. Pergunta número 3. Que cena tocante com a mãe de Jesus ocorreu junto à cruz? Ao pé da cruz encontrava-se João, o discípulo amado, junto com a Maria, a mãe de Jesus, e outras pessoas. Muitos anos antes, Simeão havia predito uma experiência quando José e Maria levaram Jesus ao templo para dedicá-lo ao Senhor. Agora, em seus últimos momentos, isso que Simeão relatou está em Lucas capítulo 2, versos 34 a 35. Agora, em seus últimos momentos, Jesus disse à própria mãe: Mulher, eis aí o seu filho. E disse a João: Eis aí a sua mãe. Pergunta número 4. O que significam as palavras que Jesus disse antes de morrer? Está consumado. O verbo grego teleo, terminar, completar e executar, que ocorre em João capítulo 19, verso 28. Tudo estava consumado. É o mesmo verbo usado em João 19:30. Está consumado. Além disso, uma palavra relacionada a teleo, terminar e aperfeiçoar, também aparece em João 19:28, em referência ao cumprimento das Escrituras, para que se cumprisse a Escritura. Por mais horrível que fosse a cena, tudo estava sendo cumprido, realizado ou completado. Quer dizer, a profecia das 2.300 tardes e manhãs, em Daniel capítulo 8, verso 14. Até 2.300 tardes e manhãs, o santuário será purificado. Quer dizer, era o plano da redenção. Era a profecia das 2.300 tardes e manhãs, a maior profecia da Bíblia, cara de tempo. Que Jesus se batizaria no ano 27, ele começaria a profecia no ano 457 a.C., com o muro de Jerusalém, que era sendo construída, até 408, aquela com a construção do muro. De 408 até o ano 27, que era o batismo de Jesus, que era Jesus batizou no ano 27. Mais 3 anos e meio, no ano 31, ele morreu na cruz. E no ano 34, que era a morte de Estevão, o primeiro mártir, quer dizer, que seria 490 anos para o povo judeu, que era se converter e ir para Cristo, que era aceitar Cristo em suas vidas. 490 anos de perdão. E o povo não se voltou para Cristo. Quando Jesus disse, está consumado, ele estava concluindo ou cumprindo a obra que o Pai lhe tinha dado para fazer. A pergunta no rodapé, está consumado, o que isso significa? Como se aplica à nossa vida? Que eu acabei de explicar agora, que era a profecia das 2.300 tardes e manhãs. A lição de quarta-feira, o túmulo vazio. Pergunta número 5, qual é a relevância para nós? O que é tratado em João capítulo 20, verso 1 a 7. Jesus morreu no fim da tarde de uma sexta-feira e ressuscitou no domingo bem cedo. Como o sábado estava próximo, o sepultamento foi feito às pressas e não foi concluído. Por mais que amassem Jesus, seus seguidores guardavam o sábado e não foram ao túmulo. Marcos capítulo 16, verso 1 e Lucas capítulo 23, verso 56. Depois do sábado, as mulheres compraram especiarias para levar ao túmulo no domingo. Para surpresa delas, a pedra tinha sido removida e o túmulo estava vazio. Maria Madalena chegou cedo ao túmulo. Ela correu para contar a Pedro e João o que tinha visto. Os 2 homens correram para lá. João ultrapassou Pedro e chegou primeiro. Abaixando-se, viu ali caídos os lençóis.
ou faixas, com os quais Jesus havia sido enrolado, mas ele não entrou antes que Pedro entrasse. Pedro, entrou e viu as faixas de linho estendidas, mas o lenço que tinha estado sobre a cabeça de Jesus, cobrindo seu rosto, estava dobrado e separado das faixas. Pergunta número 6. João viu que o lenço que cobriu o rosto de Jesus estava dobrado. Por que este fato é importante? João entrou e viu e creu. Porque ver as faixas e o lenço separado e dobrado levaria João a crer que Jesus havia ressuscitado dentre os mortos. Para responder esta pergunta, é necessário refletir que o túmulo estaria vazio. A resposta mais natural seria a ação de ladrões de túmulos, mas esta explicação não pode ser aceita por 3 razões. Primeiro, o túmulo estava guardado por uma escolta, Mateus capítulo 27, versos 62 a 66, tornando inviável o roubo. 2. Ladrões de túmulos normalmente roubam objetos de valor, não corpos em decomposição. 3. Ladrões de túmulos costumam agir com pressa e não se preocupam em dobrar as vestes funerárias. Não é de admirar que, quando João viu o lenço dobrado, creu que Jesus havia ressuscitado. Pergunta de quinta-feira. A lição de quinta-feira. Jesus e Maria. Pergunta número 7. Qual situação mostra que Maria Madalena ainda não entendia o significado do túmulo vazio? Na última referência a Maria, antes deste texto, ela relatou a Pedro e João sobre o túmulo vazio. João capítulo 20, verso 2. Eles correram para o túmulo e ela voltou um pouco mais tarde. Depois que Pedro e João inspecionaram o túmulo, eles deixaram. Contudo, Maria voltou e ficou ali, chorando. Sem dúvida, Maria tinha chorado muito nos últimos dias por causa da morte de Jesus. E agora o corpo dele havia desaparecido. Inclinando-se, ela olhou para dentro. Para sua surpresa, 2 anjos vestidos de branco estavam no túmulo, sentados onde estivera o corpo de Jesus. Eles perguntaram: Mulher, por que você está chorando? João capítulo 20, verso 13. Sua dolorosa resposta foi que ela havia levado seu Senhor e ela não sabia onde o haviam colocado. Pergunta número 8. O que mudou tudo para Maria? Com os olhos marejados de lágrimas, Maria se virou e viu alguém parado atrás dela. Com palavras semelhantes à dos anjos, o estranho perguntou: Mulher, por que você está chorando? A quem você procura? João capítulo 20, verso 15. Ela imaginava estar conversando com o jardineiro e pediu então sua ajuda para encontrar o corpo de Jesus. O estranho disse apenas uma palavra: Maria. Essa relação transformou o mundo. De repente, Maria percebeu que era Jesus, ressurreto, que falava com ela. Jesus insistiu para que ela não o detivesse, pois ele devia subir para o Pai. Mas a tarefa dela é ir contar aos discípulos que estava subindo para o seu Pai e seus seguidores, para o seu Deus e o Deus de seus seguidores. Maria cumpriu sua missão. Ela disse aos discípulos que tinha visto o Senhor e contou todos os demais detalhes que ele havia compartilhado com ela. A pergunta no rodapé. Leia 1 Coríntios 15, 12 e 20, de que valeria a fé cristã se Cristo não tivesse ressuscitado. Quer dizer, vou fazer breve aqui, uma sublinhada. Quer dizer, se ele não tivesse ressuscitado, não teríamos, a vida eterna. A gente não teria, a possibilidade, de pedir perdão e de crer em Deus. E conseguir a graça, o perdão da graça. A lição de sexta-feira, o estudo adicional. Pilatos desejava libertar Jesus, contudo viu que não podia fazer isso e ainda conservar sua posição e honra. Em vez de perder seu poder no mundo, escolheu sacrificar uma vida inocente. Quantos para escapar de prejuízo ou sofrimento também sacrificariam um princípio? A consciência e o dever apontam um caminho e o interesse egoísta indica o outro. Ellen G. White, o desejado de todas as nações, página 758. Cristo não entregou sua vida antes que realizasse a obra que viria a fazer, e ao morrer exclamou: está consumado. Ele tinha ganhado a batalha, sua destra e seu santo braço haviam alcançado a vitória. Como vencedor fixou sua bandeira nas alturas eternas. Que alegria entre os anjos! Todo o céu triunfou na vitória do Salvador. Satanás foi derrotado e sabia que seu reino estava perdido. Para os anjos e os mundos não caídos, a frase está consumado
teve profundo significado. A obra de redenção havia sido realizada tanto para o nosso benefício, quanto para o benefício deles. O desejado de todas as nações, página 610. Essa foi a lição número 12. Preciso da ajuda de vocês para se inscreverem no meu canal, revelando as profecias da Bíblia. Ative os sininhos de notificações, deixe seu like e compartilhe com o maior número de pessoas que vocês puderem o conteúdo do meu canal. Vamos orar para fortalecer a nossa fé. Querido Deus e Pai, muito obrigado por esses minutos e segundos que o Senhor esteve comigo, que eu apresentei essa lição maravilhosa, que Cristo ressuscitou para nós e que nós hoje temos a vida eterna por causa desta morte, e que nós devemos de crer em Deus, de crer em Jesus. Por isso, meu Deus, muito obrigado por esses minutos e segundos que o Senhor esteve comigo, fez-me de mim o seu servo. Tudo isso agradeço e peço em nome do meu Salvador Jesus Cristo. Amém. Então, povo de Deus, um feliz sábado a todos, um feliz Natal para todos vocês, que Deus o abençoe e até o próximo vídeo. Tchau.